Vem cá, você considera que tem um sono de qualidade? Aquele que permite o seu corpo se recuperar e acordar bem disposto para o dia seguinte? Pois saiba que isso é fundamental para manter a saúde física e mental. Esse é o tema do nosso consultório ITN de hoje. A gente vai conversar a partir de agora com a médica do sono, Valéria Marques, que já está por aqui. Doutora Valéria, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bem, boa noite. Para começar a nossa conversa, doutora Valéria, qual é a função do sono para o nosso corpo? Pois é, as funções do sono, na realidade, elas são inúmeras. A gente, aparentemente, durante uma fase de sono, está numa fase inerte, que até parece que a gente não está fazendo nada. Mas, na realidade, existem, inclusive, funções fisiológicas que só ocorrem durante o sono. É durante o sono, por exemplo, que a gente vai memorizar as coisas aprendidas durante o dia e guardar essa informação. É durante o sono também que nós vamos poder recuperar as nossas fibras musculares, diminuir dores musculares e, inclusive, até facilitar o ganho de massa muscular, facilitar o controle do peso também. É dormindo que as crianças liberam, principalmente nessa faixa etária, 90% do hormônio de crescimento. Então, a criança precisa dormir para crescer. E a gente, apesar de ter uma diminuição na produção de hormônio de crescimento depois de adultos, é o hormônio de crescimento que vai manter a nossa vitalidade, o tônus da pele. Então, a gente também dorme para se manter saudável fisicamente e mentalmente, porque é durante o sono também, inclusive em fases específicas do sono, que a gente faz inclusive a nossa regulação emocional. É por isso que a gente percebe que basta uma noite ruim, no dia seguinte a gente está mais irritado, a gente tem menos paciência, a gente se sente talvez mais deprimido. E isso ocorre porque numa fase específica do sono a gente regula inclusive as emoções. Olha aí. Doutora Valéria, aí surge a dúvida. As necessidades em relação ao sono, elas mudam conforme a idade? Elas mudam conforme a idade, elas mudam conforme o indivíduo e elas mudam, inclusive, de acordo com a sua faixa etária. Então, a gente tem um recém-nascido que vai dormir em torno de 22 horas e vai dormir ali com o sono muito regulado de acordo com o seu ritmo alimentar. A gente tem o pré-escolar, que tem um sono bem consolidado mais durante a noite, mas ainda precisa dos cochilos da manhã e do cochilo da tarde. A gente tem a criança que está na idade escolar, que já começa a precisar só de um cochilo durante o dia e já tem um sono mais consolidado durante a noite. Entra o adolescente, onde as mudanças hormonais vão levar a mudanças fisiológicas no sono, atrasando um pouco a fase de sono, fazendo com que ele tenha sono um pouco mais tarde e desperte um pouco mais tarde como consequência. E esse atraso de fase, ele acaba, às vezes, prejudicando a produtividade escolar, por exemplo, no começo da manhã. É justamente na adolescência que a maioria das escolas passam para o turno da manhã, que começa às 7 horas, que fisiologicamente não é muito ideal para o adolescente. Os adultos já têm um sono mais consolidado durante a noite, em média aquelas 8 horas de sono, e depois a gente entra na fase de idoso, quando a gente tende a ter uma redução do número de horas, tende a ter uma diminuição também na eficiência do sono e também uma maior fragmentação. Nossa, que interessante. E, doutora Valéria, quais os distúrbios de sono mais frequentes e como prevenir? Os distúrbios de sono mais prevalentes que nós temos, isso a nível mundial e não é diferente aqui no Brasil, são o ronco associado à apneia do sono e à insônia. Então, a insônia seria a dificuldade ou de iniciar, de manter ou de ter um despertar precoce e não conseguir voltar a dormir. A apneia obstrutiva do sono é o principal distúrbio respiratório do sono. Ele tem como o principal sinal o ronco. Então, o ronco ele nunca pode ser observado e tido como uma condição normal. O ronco ele sempre precisa ser investigado por causa dessa sua relação com a apneia obstrutiva do sono. A apneia é parar de respirar enquanto está dormindo, que a curto prazo já traz danos para o dia do paciente, sonolência excessiva, falta de concentração, lapsos de memória, irritabilidade. E a longo prazo aumenta muito o risco cardiovascular. E a insônia e o ronco, sem dúvida, são os principais, mas não são os únicos. Nós temos distúrbios de movimento, distúrbios de comportamento, distúrbios de pesadelo, distúrbios de movimento como o bruxismo, que traz tanto prejuízo. Então, na realidade, ela é uma especialidade muito ampla e eu costumo dizer que nós temos muito médicos para tratar dos pacientes acordados, mas temos uma única especialidade para tratar do paciente dormindo. E sem o sono, não há dia. Desestabiliza tudo. Desestabiliza tudo. Doutora Valéria, como fazer uma boa higiene do sono? A gente precisa de 3 pilares principais para um sono de qualidade.
O primeiro, a gente precisa de regularidade de horários. Então, eu preciso estabelecer o meu horário de dormir, sabendo a hora que eu preciso deitar, já que eu sei a hora que eu preciso levantar. Então, a partir do momento que você sabe o número de horas que você precisa dormir, você estabelece esses horários. E se esse horário e essa rotina ainda não existe, o ideal é que isso seja mantido até ela realmente estar fixada todos os dias da semana, e isso inclui o final de semana. Outra questão é a luminosidade. Luz e sono não combinam. A gente realmente precisa ter diminuição da incidência de luz nos nossos olhos para que a gente possa entrar em toda uma fase de sono. E em terceiro, a gente precisa de uma temperatura mais baixa. Para o sono acontecer, a gente tem que realmente sentir um pouco mais o frescor do ambiente, uma temperatura ali em torno dos seus 24 graus. Perfeito. Doutora Valéria, muito boas suas explicações. Quero você outras vezes aqui no nosso ITN. Pode chamar que a gente vem. Assunto de sono realmente não falta. E para fechar, qual o seu acompanhamento favorito com cuscuz? A gente vinha conversando aqui ontem, inclusive fiquei com água na boca. Sem dúvida nenhuma, um bode guisado com cuscuz para mim não tem erro. Tá bom demais. Doutora Valéria, obrigado pela Muito participação. obrigada Até pelo a próxima, convite. viu? Até a próxima.